Amados, eu quero só tirar o casaco um pouquinho, porque está um pouco quente. Pode deixar, eu vou pôr na cadeira ali. Porque agora eu sou digno de usar. O pastor não está nem olhando, né, pastor? Então, semana passada a gente esteve nos legendários. Não, vou deixar aqui, daqui a pouco eu vou sentir frio. Velhinho sente frio. Eu vou ter que botar, senão o resfriado piora. Então, a gente esteve semana passada no Legendários. Fomos em 7 aqui da igreja. Convido aos homens que vão. Vocês têm esse desafio na vida de vocês. Eu não queria ir. Não era para mim ir. Eu disse que eu não queria ir. Falei isso mais que uma vez. Falei olhando nos olhos castanhos escuros do pastor, bem no fundinho, eu disse, eu não quero ir. Mas eu vou porque preciso. E realmente é necessário a gente ser desafiado. E é um momento bacana, maravilhoso, vou dizer assim. Tem alguns aqui que foram, levanta a mão. Se coloque de pé aí os legendários que estão aí. Temos 2, 3. O Cita está lá em cima. Tem mais o Henrique, o Gui que está ali. E é isso, né? São 4, tem mais gente aí que eu estou esquecendo. Pode se sentar. Mas o papo é um pouquinho sobre isso que nós vamos estudar hoje, nessa noite. Não é sobre isso aqui, sobre legendários. Mas é um pouquinho sobre como nós somos com relação a Cristo. Né? Como é que a gente se comporta com relação a Jesus Cristo. Quando começou o primeiro dia, começou na quinta-feira, a gente começou a caminhar mais ou menos no início da noite. Eu acho que deu umas 8h30 e eu tinha certeza absoluta que eu ia usar o meu réu primário com o pastor Lucas. Mas não ia ser aquele negócio de uma facada que mata assim e termina, sabe? Aquele negócio, um tiro que termina. Não. Estava planejando na minha mente um processo cruel, sabe? Ia deixar pessoas viúvas, né? A Tafne, sem papai e sem mamãe, algumas crianças. O processo é cruel, tu quer matar uns 2, 3. E, na real, eu estava ali caminhando e perguntando uma perguntinha de um cara safo, sabe? Um cara malandro, esperto, conhecedor. Eu olhava e dizia, aonde está Jesus aqui? Aonde está Jesus nesse processo? Aonde que está Jesus? Não estou vendo. Não estou vendo Jesus aqui. Olha só, essa condição, como é que eu estou? Veja bem, pensa só. Onde está Jesus? Terminei de fazer a perguntinha na minha mente, né? Óbvio. Veio uma vozinha e me fez uma outra pergunta. Aonde está o meu filho? Meu amigo Edson. Onde que está? Onde está? O Espírito Santo estava perguntando. Aonde está? Porque até agora eu só vi um cara reclamão, murmurando, bestemando, querendo matar 2, 3. Aonde que está? Faz parte, as crianças é assim mesmo. Glória a Deus pela vida deles. Mas aonde que está o Edson nesse processo? É fácil perguntar onde está Jesus em meio às dores. É fácil perguntar onde que está o meu Deus em meio às minhas dores. Não é assim que nós agimos. Não é assim, amados. Nós não somos esse tipinho, esse comum, esse simples, quase caco, miserável, que questiona onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Jesus? É assim que nós somos. E quando ele pergunta, aonde está meu filho? Onde está o meu amigo, Edson? Vamos abrir nossas Bíblias no último livro de João, Evangelho de João, 21. Esqueci de disparar.
Vão achando. Quando achar, já começa a ler. Todos acharam? Posso ler? Alguém não achou? Levanta a mãozinha, vamos nos socorrer. Está ali no texto, mas bom é que você leia na sua própria Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha a coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Feche teus olhos mais uma vez. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que nos traz à memória aquilo que um dia foi vivido nessa terra. Eu peço a ti, ó Deus, que nos abençoe com a tua presença e com o discernimento do teu Santo Espírito, para que possamos sair daqui diferente de como chegamos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Esse é o último capítulo do livro de João. Desculpa. E ele seria um segundo livro de encerramento, porque o capítulo 20, se você observar lá, ele termina com João, parece que fazendo uma saudação final, né, contando um pouquinho do que aconteceu ali. O capítulo 20, eu só vou ver lá para vocês me acompanharem. Versículo final do capítulo 20, Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Parece que terminou ali, mas tem mais uma parte. É esse relato. É o relato da pesca maravilhosa assim chamada. E tem uma parte final que eu não li, mas é a parte em que Jesus fala com Pedro.
e faz um fechamento em algo que precisava ser encerrado entre Pedro e Jesus. Nessa parte que nós estudamos, que nós lemos, perdão, o versículo 12 me chama a atenção porque Jesus chama os discípulos, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar, quem és tu? Já parou para refletir sobre essa pergunta? Desculpa. Quem és tu? É uma pergunta que nos faz refletir sobre nossa volatilidade, o quanto somos voláteis, o quanto somos instáveis quando estamos sob pressão. Mas ela é uma pergunta que geralmente é feita por nós. Assim como os discípulos queriam fazer, mas não tiveram coragem de fazer, muitas vezes somos nós, em momentos de pressão. Não sei do seu momento, não sei quais são as lutas do seu dia a dia, quais são as lutas hoje, para você estar aqui, eu não sei. Mas eu sei que muitas vezes, assim como eu, você também se questiona. Quem és tu, Jesus? Quem és tu? Não está vendo? Não está percebendo? Não consegue enxergar? O telhado atrapalha? O que quer? Tu não vê minhas dores? Veja bem o meu calo no pé. A bota me apertando, tu não está vendo? Essas pedras soltas aqui, não está vendo? O horário da noite, não está vendo que eu estou cansado? Não está vendo? Não é assim? O texto nos mostra, a partir do verso 1 e 3, que eles estavam perto do mar da Galileia, e do nada, Pedro tem uma grande ideia. Lá no versículo 3 diz Pedro, vou pescar. Vou pescar. O que eles eram antes de conhecer Jesus? O que eles eram? Pescadores? Não é? O que tu era antes de conhecer Jesus? Um questionador. Um questionador, né? Gostava de fazer perguntinhas difíceis. Se tu é Deus mesmo, prova que tu és Deus mesmo. Prova. Assim como Pedro sugeriu de retornar aquilo que outrora eles fizeram, somos nós. Vamos pescar. Vamos questionar a Deus, vamos indagar a Deus, vamos colocar Jesus contra a parede. Olha, vamos colocar Jesus de volta na cruz, mas é óbvio. Quando estamos sob pressão, sob dificuldade, sob lutas, aquele cara, aquele Edson velho lá atrás, ele vem vindo aqui assim, ele vem surgindo no meio das tripas assim, ele vem, miserável, ele vem, e ele salta, e os olhos se arregalam e se transformam, e daí tu tá bestemando, tu tá chutando pedra, tu tá irado, tu tá triste, irritado, indignado. Só porque tu achou que ia dormir tal hora, e a hora não era aquela hora, ia ser um pouquinho mais tarde. Porque tu achou que tinha terminado, ia ser lá em cima o lugar de dormir. Não, tinha que descer e subir mais um pouquinho. Só isso bastou para me tirar do centro e me trazer aquele miserável. E na tua vida, meu irmão, o que te tira do sério? Um parafuso que não se encaixa na porta quando tu tem que
colocar ele na porta e ele cai 2 vezes e a máquina de parafusar não dá certo, o que te tira do sério? 3 perguntinhas do teu filho na hora que tu está assistindo o jogo, o que te tira do sério? O que te faz sair daqui de dentro? Quando a esposa pede alguma coisa para ti pá, mas ela não está vendo que eu estou aqui embaixo do carro ajeitando, o que te tira do sério? O que te transforma? O que te faz voltar àquele lugar para pescar? Tem gente rindo, mas é bem isso aí mesmo. O que te faz voltar lá para aquele barquinho? O que te faz voltar? O que te transforma? Te tira do eixo? Reflita. Reflita. Porque enquanto, e as irmãs também, o que te tira do sério? Aquela pasta de dente? Na pia, limpa? Cuspida, escarrada? Miserável. O que te tira do sério? Aquele espelho bonito do banheiro, tudo melecado? Aquele aparelho de barba largado em tal lugar? O que te tira do sério? A toalha molhada, tu já cansou, né? Já nem mais se estressa, né? O que te tira do sério? É 3 fazendo pergunta, o marido, o filho e a televisão ainda ligada, aquele gritedo na casa. O que te tira do sério? O que faz brotar aquela pessoinha aqui de dentro? Reflita sobre isso. De uma forma ou outra, os apóstolos estavam retornando para os barcos, para a pesca, para a escassez das redes vazias. Porque se você reparar, Jesus não estava ali. O texto diz que Jesus chega de manhã e eles pescaram de noite. Estou falando bobagem ou está lá no texto? Leia o texto com calma. Mas é isso. Eles foram pescar, diz o texto que eles pescaram a noite inteira, porque Jesus não estava ali. E agora nós vamos chegar na outra parte. Vamos na outra parte. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Já deu tempo de ler, né? Mas os discípulos não o reconheceram. Em meio ao teu estresse, tua luta, em meio à falta, não falta financeira, porque para todo mundo que está aqui, o problema muitas vezes não é o financeiro, é a falta do amor do cônjuge, é a falta de afeto, é a falta de paz, é a falta de sossego, é a falta de descanso, corpo cansado, pela falta do peixe na rede, estamos cansados, passamos a noite labutando, passamos a semana guerreando, fazendo guerras que não são as guerras que Jesus quer que nós venhamos a fazer, lutando por nada, jogando rede. Cansa esse negócio de jogar rede, amado. Joga rede, recolhe a rede, joga de novo, recolhe de novo. Cansa o trabalho inútil. Cansa o trabalho inútil. E aí surge a pergunta: onde está Jesus? Quem és tu? Quem és tu, Jesus? Onde tu está? De manhã Jesus aparece. Mas, pensa, cara, os seus discípulos, 3 anos, acordando e dormindo com o miserável. Eu fiquei 3 noites, acordando e dormindo com um bando de fedorenta. E nós, não podemos falar muito, mas as gurias nos amam, porque elas foram receber a gente domingo passado lá e estava feio o negócio. O cheirinho estava desagradável. Mas os discípulos passaram 3 anos, eles conheciam o cheiro de Jesus, os passos de Jesus. Eles sabiam que era Jesus. Antes mesmo dele chegar, eles já sabiam que era Jesus. O que aconteceu? Jesus mudou? Sim, teve o corpo transfigurado, mudou alguma coisa.
mas é pelo que a gente vê que conhecemos a Cristo. Eu li o texto de João 17, antes, quando terminou o louvor. Jesus está orando por nós, por mim e por ti, que não vemos Ele, mas cremos nele sem vê-lo. Mas se você está cansado, se você está trabalhando naquilo que não interessa, que não importa, que não traz salvação, nova vida, encontro com Cristo, relacionamento com Cristo, tu vai passar a noite inteira, vai passar a vida inteira, a semana inteira, cansado. E quando Jesus se aproximar, tu não vai reconhecer. Não é só os discípulos, tu também não vai reconhecê-lo. Tem gastado energias com coisas vãs. O Espírito Santo está falando contigo, está falando ao teu coração, está gastando energia com coisas vãs. E isto está te cegando, tirando o teu olfato. Tu não está reconhecendo Cristo, Ele está perto de ti. Estão acompanhando? Amém? Amém? Amém. Continua falando, Senhor. Quando Jesus chega, tudo se transforma. Quando Jesus chega a orientação. Lancem do lado direito. Chega o incentivo, mais uma vez. Não, mas lançamos a noite inteira, não pegamos nada. Não, mais uma vez. Lança do lado direito. Chega a esperança. Chega a lucidez. E por fim, o milagre. Chega Jesus. Versículo 5, mudando um pouco, mas trazendo um relato que me chamou a atenção. Olha o versículo 5. Vocês têm algo para comer? Está lá no versículo 5. Curioso? Parou para pensar nisso? Jesus chega e pergunta, vocês têm algo para comer? Curioso, né? Ele fica mais curioso porque a gente sabe o final. Lá no final tem um relato do que acontece quando eles descem do barco, porque eles chegam lá e está tudo pronto. Mas por que Jesus pergunta para eles, vocês têm algo para comer? Você tem algo, tem alimento para me oferecer? Você tem alimento a oferecer para os que estão famintos, almas vazias, sedentas, raquíticas, precisando de alimento? Você tem alimento? Você tem um alimento espiritual para oferecer? A mulher samaritana é perguntada por Jesus, tem água para beber? Nossa condição de pecado nos leva de volta ao ponto onde um dia Jesus nos encontrou. O filho pródigo vai ao encontro do pai e o encontra esperando. Porque aquilo que eu preciso, Jesus tem. Jesus é. E Ele entregou para mim e para você a mensagem que é o alimento para as vidas. Por isso Ele pergunta, você tem algo que me alimente, que eu possa comer? Você tem? Você tem?
o pão e a vida, pede a quem nada tem. Vocês têm algo para comer? Nossa condição de pecado nos leva de volta ao ponto onde um dia Jesus nos encontrou. E Ele estará lá te esperando, assim como o pai do filho pródigo esperou. Ele vai estar te esperando com fogo no chão, pão e peixes. O Senhor é a fonte de tudo que você precisa. Quando Ele te faz a pergunta, você tem algo para comer? Não é só para ti, egoísta. É para distribuir com aqueles que precisam. Você tem. Levanta aí a palavra de Deus. Levanta a palavra de Deus. Levanta a Bíblia. Isso. Você tem acesso à palavra de Deus. Se alimente e alimente aos outros. Se alimente e alimente aos outros. Este é o chamado. Jesus andou com esses homens 3 anos. Entregou para eles a mensagem. Eu li, vou ler de novo o texto de João 17. Vou ler de novo para os amados me acompanharem aqui. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejamos um. Pai, como Tu és em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amastes, como igualmente me amas. Versículo 25. Pai justo, embora o mundo não Te conheça, eu Te conheço, e eles sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o Teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles. O Senhor entregou para os seus discípulos, só que chegou na hora de eles passarem adiante. O que eles estavam fazendo? Estavam voltando para o barco, voltando a ser pescadores. O que tu tem feito com aquilo que Deus te deu? Quem és tu? Acumulador? ET, sabe ET, cabeção? Conhecimento da palavra, sabe muito da palavra, conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse, tá só para ti. O que tu vai fazer com isso? Quem és tu? Quem és tu? Para concluir, Jesus está sempre ao nosso redor, e ao contrário daquela pergunta que os discípulos não fizeram, Ele nos faz essa pergunta: quem és tu hoje? Foi necessário que Jesus reagrupasse os seus discípulos ao redor da mesa, novamente para alimentar eles com pão e peixe, com esperança e certeza, com coragem e fé, com lágrimas e abraços, com amor e perdão. No final do capítulo 21, tem a história da reconciliação de Pedro. Jesus restaura a Pedro. No final do texto, Pedro, o discípulo, reconhecido como a pedra, referência da Igreja Católica em dias de escolha de Papa, o homem que corta a orelha, o homem que nega Cristo, o discípulo que no início do texto sugere voltar à pesca e fica a noite trabalhando em vão, se gastando naquilo que sempre soube fazer, naquilo que foi treinado para fazer, naquilo que seus pais lhe passaram ensinamentos de como fazer, que tinha expertise em fazer.
Foi necessário Jesus voltar dos céus. Aqui é um lance poético, tá? Foi necessário Jesus voltar, deixar o abraço do Pai, guardado mais um pouquinho, e fazer uma parada ali, na beira da praia, humilhando-se novamente para se aproximar de seu filho perdido e desorientado, Pedro. Foi necessário que Jesus reagrupasse os seus discípulos ao redor da mesa para alimentá-los. Isso tudo para oportunizar a Pedro e lembrá-lo de que sua verdadeira missão era cuidar de suas ovelhas. Era ser pescador de homens. Era afundar seu barco no cais. Era abandonar as redes, deixar os peixes grandes e aprender a lidar com ovelhas. Jesus nos chama para refletir. Quem és tu? Quem você quer ser? Quem Jesus quer que você seja? Isaías 43:1 diz assim: mas agora diz o Senhor, aquele que criou a Jacó, aquele que te formou, Israel, Edson, aquele que te formou, Edson, não temas, eu o resgatei e o chamei pelo nome, você é meu.